Senhora Presidenta, deputada Tia Ju, senhoras e senhores que ainda nos assistem nas galerias, nos acompanham pela TV Alerj, nos seguem pelas redes sociais, imprensa, trabalhadores aqui da Alerj. Eu assumo a tribuna ainda nesta tarde para fazer duas abordagens. A primeira delas, que julgo inevitável, diz respeito à cassação ontem à noite, já no final da noite, na Câmara dos Deputados, do senhor Eduardo Cunha, que era deputado federal por este estado, pelo PMDB deste estado. E quero fazer menção a este episódio, considerando que esse processo tardou. Há algum tempo, alguns meses pelo menos, já era para ter saído uma decisão relativa à situação do deputado Eduardo Cunha. Eu quero aqui lembrar, uma breve cronologia, que no mês de março do ano de 2015, quando seu nome foi envolvido nas primeiras delações premiadas da operação em curso, ele ainda presidente da Câmara, aliás, recente presidente da Câmara, compareceu de moto próprio à CPI da Petrobras para prestar depoimento. Durante o seu depoimento, afirmou que não possuía nenhuma conta no exterior. Em outubro desse mesmo ano, dois partidos políticos, o PSOL e a Rede, representaram contra o deputado Eduardo Cunha no Conselho de Ética da Câmara por quebra de decoro parlamentar, tendo em vista que já havia constatações de que, diferentemente do que ele afirmara na CPI da Petrobras, ele tinha, sim, contas no exterior não declaradas. Portanto, havia mentido à Comissão Parlamentar de Inquérito e havia, assim, quebrado o decoro parlamentar. O processo por quebra de decoro foi instaurado no Conselho de Ética em 3 de novembro de 2015. No dia 16 de novembro, o deputado Fausto Pinato, do PRB, do Partido Vossa Excelência, de São Paulo, apresentou um relatório admitindo, pela admissibilidade do processo no Conselho de Ética. Em 9 de dezembro, o então primeiro vice-presidente da Câmara, deputado Valdir Maranhão, decidiu que o relator Fausto Pinato deveria ser afastado da relatoria e outro relator foi designado por sorteio desta feita, o deputado Marcos Rogério, do PDT de Rondônia. Em 10 de dezembro, o deputado Marcos Rogério anuncia que apresentará o relatório em uma semana. Em 15 de dezembro, o relator apresenta o parecer, que é aprovado por 11 votos a 9 no colegiado, portanto, um placar muito apertado. Em 16 de dezembro, o Procurador-Geral da República, senhor Rodrigo Janot, pediu o afastamento de Eduardo Cunha por usar o cargo de deputado para obter vantagens ilícitas. Em 2 de fevereiro, em resposta a uma questão de ordem levantada pelo deputado Carlos Marum, que ontem, inclusive, tentou usar do mesmo expediente, um deputado do PMDB do Mato Grosso do Sul, que é um dos integrantes, digamos assim, da tropa de choque de Eduardo Cunha na Câmara, o Valdir Maranhão, que presidia a sessão, anulou a votação do parecer do relator Marcos Rogério. Em 17 de fevereiro, novo parecer de Marcos Rogério foi lido, dando continuidade ao processo, incluindo, inclusive, outros elementos. Em 23 de fevereiro, a defesa de Eduardo Cunha entrou com um mandado de segurança no Supremo para que o Conselho de Ética fosse obrigado a responder sobre um pedido de afastamento do presidente do colegiado. Em 2 de março, o STF decidiu tornar Eduardo Cunha réu em uma das investigações da Lava Jato. Em 5 de março, Eduardo Cunha foi afastado do mandato e da presidência após o STF julgar procedente por 11 votos a 0, ou seja, pela unanimidade
da Suprema Corte Brasileira o pedido de afastamento feito pelo Procurador-Geral da República. Em 7 de junho, o deputado João Carlos Bacelar, do PR da Bahia, aliado de Eduardo Cunha, apresentou um voto em separado, portanto, disputando com o parecer do relator, para que a pena aplicada a Eduardo Cunha fosse mais branda, apenas 3 meses de suspensão do mandato. 3 meses de férias, digamos assim. Em 14 de junho, o Conselho de Ética, de novo por 11 votos a 9, aprovou o parecer do deputado Marcos Rogério pela cassação de Eduardo Cunha. 23 de junho, recurso de Eduardo Cunha à CCJ da Câmara, apontando vários argumentos para apontar a nulidade do processo. Em 14 de julho, por 48 votos a 12, a CCJ rejeitou o parecer do relator Ronaldo Fonseca, do Solidariedade do Distrito Federal, que acolheu um dos argumentos e pretendia que o processo fosse levado novamente ao Conselho de Ética. E ontem, afinal de contas, a Câmara votou pela cassação do deputado. Então, eu fiz questão de, muito resumidamente, apresentar essa cronologia para mostrar que, além de pilantra, Eduardo Cunha é um chicaneiro. Usou de todo tipo de chicana possível para procrastinar e adiar o máximo possível a decisão sobre sua situação na Câmara dos Deputados. Entre outras denúncias que pesam sobre o deputado Eduardo Cunha, por exemplo, suspeita de recebimento de propina pela venda de navios sonda da Petrobras no valor de 5 milhões de dólares. Denúncia de contas secretas na Suíça, abastecidas com dinheiro desviado de contratos da Petrobras. Falo de suspeitas, de recebimento de propina de 52 milhões de reais em obras do Porto Maravilha, aqui no Rio de Janeiro. Utilização de requerimentos parlamentares para pressionar donos do grupo Chaim a manter contratos com o doleiro Lúcio Funaro. A esposa de Eduardo Cunha, a jornalista Cláudia Cruz, e a filha dele são suspeitas de lavagem de dinheiro e evasão de divisas, com movimentação de 1 milhão de dólares em cartão de crédito ligado à conta offshore Copec, na Suíça. Esta conta recebeu depósitos suspeitos da aquisição de parte de um bloco de exploração na África pela Petrobras, no ano 2011. Ação civil pública de improbidade administrativa que corre na Justiça Federal em Curitiba, acusando Eduardo Cunha de ter se beneficiado do esquema de corrupção na diretoria internacional da Petrobras. Aplicação pelo Banco Central de multas de 1 milhão de dólares ao deputado e de 130 mil à mulher dele. Processo administrativo foi aberto em virtude de o casal não ter declarado recursos no exterior. Bem, faço também essa descrição das acusações e processos e denúncias que pesam contra o ex-deputado Eduardo Cunha, para dizer, discordando de outro pronunciamento que foi feito nessa tribuna, que não tem nada a ver, não se equipara a cassação de Eduardo Cunha ontem com o impedimento da presidenta Dilma Rousseff. Quero aqui lembrar para os esquecidos que Dilma não foi condenada, não foi nem processada, não foi sequer denunciada pelo Ministério Público. Eduardo Cunha não tem uma folha de serviços, ele tem uma folha corrida. Ele tem uma folha corrida de infrações, de delitos, de crimes, e certamente terá um final que não se limitará apenas à perda do mandato. Vai responder por seus atos, face à justiça comum e provavelmente será encarcerado pelos crimes que cometeu. Portanto, eu quero aqui dizer, não da alegria nem de satisfação, nenhuma alegria, nenhuma satisfação. É um absurdo que o parlamento brasileiro ainda possa comportar personagens desse naipe, e menos ainda satisfação, menos ainda alegria, menos ainda regozijo por se tratar de um deputado deste Estado, do nosso Estado, do Estado do Rio de Janeiro. Enfim, portanto, quero aqui manifestar essa posição e de novo dizer que nada tem a ver, não se equipara, é um equívoco retumbante a tentativa esdrúxula de comparar a cassação de Eduardo Cunha na noite de ontem com o golpe perpetrado contra a presidenta Dilma Rousseff, que, repito, não foi condenada por nenhum crime, não foi sequer processada e menos ainda denunciada pelo Ministério Público Federal. Segunda abordagem que quero fazer, deputada Tia Ju, ela praticamente não é mais necessária, porque subscrevo a intervenção de Vossa Excelência sobre esse crime hediondo praticado por este senhor, coronel reformado da Polícia Militar, de exploração e agressão sexual, violência sexual praticada contra uma criança. É bom aqui lembrar, para a gente limpar a área, que a violência sexual contra qualquer pessoa é um crime aberrante.
Nenhuma pessoa, de nenhum sexo, de nenhuma idade, deve ser levado a praticar atividade sexual contra a sua vontade. Não deve ser colocada sob julgo sexual de nenhuma outra pessoa. E esse delito, esse crime desprezível, já que o sexo deveria ser decorrente do amor e da paixão, não é? Esses são os lastros desejáveis e adoráveis da prática sexual. Esses crimes se tornam ainda mais hediondos e tenebrosos quando praticados contra a infância. Aí é uma coisa que se equipara a algo que poderíamos classificar de monstruosidade. É disso que se trata. E aí eu quero simplesmente, endossando as palavras de Vossa Excelência, como membro da comissão que é presidida por Vossa Excelência, subscreva as iniciativas todas, e não tem sido poucas, que a nossa comissão tem empreendido, mas queria pegar um viés apenas para concluir, que foi a relação que Vossa Excelência estabeleceu com a questão do atendimento de crianças em creches no estado do Rio de Janeiro. Isso me parece um ponto fulcral, porque o Brasil, este ano, 2016, começou a praticar aquilo que determina a Constituição Federal, e ela determina isso em função de uma emenda de 2009. O Brasil passou a praticar a obrigatoriedade de matrícula de crianças de 4 anos na educação infantil, na chamada fase do pré-escolar. Até então, como Vossa Excelência sabe, e os que nos assistem, a obrigatoriedade escolar no Brasil se estendia dos 6 anos, primeiro ano do ensino fundamental, até os 17 anos, idade própria do último ano do ensino médio. Portanto, dos 6 anos aos 14 anos. Essa emenda constitucional estendeu dos 4 aos 17. Contemplou a idade própria do ensino médio e contemplou a idade própria do pré-escolar. É um avanço importante. Entretanto, a creche é o atendimento à criança de 0 a 3 anos. Bebês, inclusive. É muito importante que o Brasil consiga dar esse salto. E aí eu fico me perguntando, não é um debate para nós esgotarmos hoje, mas a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Lei 9394 de dezembro de 96, aliás, esse ano completa 20 anos, ela determina, quando trata da obrigação das incumbências dos entes federados, ela diz que o ensino fundamental é de responsabilidade compartilhada entre municípios e estados e o Distrito Federal. A educação infantil é responsabilidade precípua dos municípios e o ensino médio é de responsabilidade precípua dos estados. Ora, o que tem acontecido, veja, em que ponto quero chegar? O que tem acontecido no Brasil inteiro, inclusive no Rio de Janeiro, é que pouco a pouco, apesar da determinação de compartilhamento da responsabilidade do ensino fundamental entre o Estado e o município, muitos estados da federação, inclusive o nosso, foram pouco a pouco se desvencilhando da responsabilidade de co-ofertar o ensino fundamental ao lado de seus municípios. Muitos deles sob o pretexto de assegurar ensino médio de alto padrão de qualidade, como é o nosso caso. Nunca tivemos, estamos muito longe, estamos a léguas de distância de ter ensino médio de qualidade no Rio de Janeiro. Entretanto, temos cada vez menos oferta de ensino fundamental. Onde quero chegar? Em que isso tem a ver com a intervenção de Vossa Excelência, que eu endosso? Ora, como cada vez mais os municípios estão assumindo quase que a integralidade da oferta do ensino fundamental, fica muito difícil para grande parte dos municípios assumir o ensino fundamental que o Estado vem deixando de lado e assumir também toda a educação infantil, da creche à pré-escola. Então, uma coisa que a gente precisava discutir, quem sabe repactuar no Brasil, que eu tenho a impressão de que a gente só vai conseguir avançar, por exemplo, na obrigatoriedade do atendimento em educação infantil desde a creche, para responder ao processo de formação da infância desde a maternidade, que é muito importante, questão da motricidade, da espacialidade, da sociabilidade, desde o início de sua vida. Só será possível isso se os municípios não estiverem tão assoberbados com a educação infantil, com o ensino fundamental, inclusive com a cota do ensino fundamental que o Estado vai abandonando.
seria o caso de repactuarmos, porque o Estado não oferece o ensino fundamental. O do primeiro segmento, praticamente nenhum Estado oferece mais. Do primeiro ao quinto ano, praticamente nenhum Estado da Federação oferece mais. Está tudo com os municípios. E cada vez mais os Estados querem deixar de oferecer o segundo segmento do fundamental. Lembro que a LDB diz que ele é de responsabilidade compartilhada. Ora, o município fica com tudo, da educação infantil, creche para a escola, ao final do ensino fundamental. Portanto, esse é um problema que a gente teria que equacionar, porque do contrário, nós vamos levar ainda, não quero ser pessimista, mas algumas décadas para que o Brasil consiga assegurar, né, a presença de todas as crianças, né, na educação infantil, desde o seu nascimento, desde os 3 meses, quando elas começam a frequentar os berçários das creches públicas ou particulares. Portanto, isso é muito importante e fico assustado porque o desenho que vai tomando o Brasil, nesse quadro pós-golpe, é um desenho de desinvestimento na educação e na saúde. Veja a PEC 241, sobre a qual eu quero tratar essa semana ainda. Ou seja, nós não vamos conseguir cumprir sequer as metas do Plano Nacional de Educação, quiçá chegar a esse ponto que Vossa Excelência mencionou com muita propriedade, que é garantir às crianças e às famílias, principalmente às mães trabalhadoras, que seus filhos e filhas estejam na educação infantil, não apenas a partir dos 4 anos, mas desde bebês, para que garantam seus direitos de formação, mas garantam, sobretudo, sua integridade e a tranquilidade de suas mães e de suas famílias. Era isso, Tiago. Obrigado.